Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos são frustrados. Jó 42, verso 2. Cumprimento a todos, meus amados, preciosos irmãos, preciosas irmãs, em Cristo Jesus, com a gloriosa paz que inunda o nosso ser. A onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Neste versículo, Jó testifica que Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que em sua perfeita sabedoria e vontade Ele deseja fazer. Em Jeremias, no capítulo 23, começando aí no verso 24, quando Jeremias estava falando ali contra os falsos profetas que pensavam que talvez estivessem pensando que Deus não tinha conhecimento de suas palavras. Pensando que Deus não tinha conhecimento da sua hipocrisia, das suas hipocrisias. Jesus, como morada de Deus, conhecia o coração daqueles homens religiosos do seu dia. E ele pôde falar com segurança o que tinha dentro deles. Porque ele sonda os rins e os corações. Ele conhece todas as coisas. Então, falando aí, Jeremias, no verso 23 a seguir, nós vamos ler: Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Onipresença de Deus. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizes aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, tive uma visão. Que coisa! Não é só hoje, que existe essas coisas de ver coisas erradas, de sonhar e colocar como fosse Deus mostrando para eles. Lá no tempo dos profetas existiam muitos destes, profetizando em nome do Senhor, falando em nome do Senhor, e aquilo nunca foi o Senhor que os mandou dizer, mas apenas, vamos dizer, a sinceridade do coração, o desejo do coração. Então, Deus deixou que eles fizessem aquilo. Deus permite que as pessoas façam isso ainda hoje. E eles continuam, mesmo quando aquilo não se cumpre. É uma coisa incompreensível, não é? É uma coisa incompreensível. Profetiza, fala, aquilo não se cumpre e continuam como se nada tivesse acontecido. Agora, aí está o recado de Deus para os falsos profetas.
E ele então pergunta: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Não é isto? Não, mas meu coração é perfeito, o meu coração não me engana. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Porque aí você cai. Então você tem que examinar o seu coração. O salmista pediu para Deus examinar os seus rins, coração, ver se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Então aí está Deus, Ele tem a sua onipresença, tem a sua onipotência. Como poderia Jonas pensar que poderia enganar a Deus? Não tem como, é impossível. Deus é Deus. Deus preenche os céus e a terra. Agora, quando se diz a onipotência de Deus, isso não quer dizer também, não significa que Deus pode fazer literalmente tudo. O que Deus não pode fazer? Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode pecar. Ele não pode mentir, não pode mudar sua natureza ou negar as exigências do seu caráter, que é santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Então, ele age de acordo com a sua natureza, dentro da sua natureza, tudo. Não há nada que é possível, mas ele não vai negar-se a si mesmo. Ele não vai dizer que um círculo é um quadrado, porque ficaria contraditório. Ele não pode cessar de ser Deus. Porém, tudo o que quer e promete, ele pode e fará. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir aquilo. Mas é tão difícil para mim, difícil para você. Não é difícil para Deus. Não é difícil para Deus. É difícil para mim. Tem coisas que é impossível para mim, mas para Deus não tem nenhuma dificuldade, nada impossível. Em Hebreus capítulo 6, no verso 18, Paulo escreve a imutabilidade da promessa de Deus. Então, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento. Então tenhamos nós, que já corremos para um refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta
a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Então, meus amados irmãos, essa promessa está em você, no seu coração. Deus te fez ela e você a abraçou, você a recebeu e você vive por ela e você renuncia tantas coisas por ela, você renuncia o mundo, por mais belo que ele pareça ser, por causa desta promessa. Porque Deus é imutável. Ele não pode mudar na sua essência. Ele não pode mudar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é glorioso nos seus feitos. Ele é glorioso nos seus feitos. E Ele está te abençoando neste momento. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Paulo também escrevendo uma carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz: se morremos, fiel é esta palavra, o verso 11, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Agora, se somos infiéis, se formos infiéis, ele não vai se tornar infiel. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus pode todas as coisas, exceto negar-se a si mesmo, deixar de ser Deus, exceto ser infiel ou ser injusto. Ele não se torna nada menos do que Deus. Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Salmo 18. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o teu socorro agora, neste momento, minha irmã, que crê, que confia na sua palavra. Ele é o teu socorro agora, bem presente nesta angústia. A você, meu irmão, jovem, ancião, seja quem for, está passando por uma fase difícil, por um momento de dificuldade. Socorro, Jesus, socorro, Senhor. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Então Ele está bem presente de você e agora. Ele não é apenas o Deus aqui comigo. Ele é Deus aí com você. Ele enche os céus e a terra. Ele preenche cada espaço. Oh, que coisa maravilhosa. Então que este Deus tome conta da tua vida, tome conta do teu coração, tome conta de tudo aquilo que você pretende fazer, que está fazendo, e te ajude, e te conforta, te dê saúde. As nossas irmãs aí que estão longe, que nos pedem que oremos por elas, todas elas, lá no Espírito Santo, em São Paulo, em todos os lugares, Rondônia, lá para o Nordeste, para o norte do país. O Deus onipresente te abençoe aí, sinta o toque do Espírito Santo, te dando a saúde necessária para prosseguir na tua jornada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é a nossa força e Ele continua conosco em todos os momentos da vida. Amém.